Vamos lá, pessoal, vamos a mais um problema de lógica matemática? Então vamos lá, vou colocar um probleminha aí para vocês. A gente vai dar um pause no meio do vídeo, tenta resolver, depois solta o vídeo e vamos ver como é que eu vou colocar aqui a solução. Vamos lá então. Então o problema de hoje diz o seguinte: Ricardo, Rogério e Renato são irmãos. Um deles é médico, o outro é professor e o outro é músico. Sabe-se que... Então vamos ver lá. São 4 informações a respeito deles. Ou Ricardo é médico, ou Renato é médico. Segunda informação, segunda dica. Ou Ricardo é professor, ou Rogério é músico. Terceira informação. Ou Renato é músico, ou Rogério é músico. E a quarta informação. Ou Rogério é professor, ou Renato é professor. Portanto, as profissões de Ricardo, Rogério e Renato são, respectivamente, agora as opções. Opção A, professor, médico e músico. Opção B, médico, professor e músico. Opção C, professor, músico, médico. Opção D, músico, médico e professor. E opção E, médico, músico e professor. Então, pessoal, tá aí a questão. Vamos dar um pause aí no vídeo, vamos tentar resolver. Dá um pause aí. Segura aí. Lê a questão de novo, tenta resolver. Então vamos lá, pessoal. Vamos à solução do problema, tá? Agora que a gente já viu, já leu, já releu o problema. Em cada linha nós temos 2 premissas. Sempre uma delas é verdadeira. Então, baseado nisso, na primeira linha já dá para eu concluir que Rogério não é médico, porque ele diz o seguinte, ele diz assim, ó, Ricardo é médico ou Renato é médico. Bom, se Ricardo é médico ou Renato é médico, então Rogério não pode ser médico. Bota um X quando a gente quiser negar. Quando for verdade, eu boto um V. Então, na primeira linha, já sei que Rogério não pode ser o médico. Porque está escrito que Ricardo é médico ou Renato é médico. Aí, lá na terceira linha, está escrito assim, ó, na terceira linha. Ele diz, Renato é músico ou Rogério é músico? Opa, se Renato é músico ou Rogério é músico, então Ricardo não pode ser músico. Tá? E vamos lá, vamos ver agora aqui a nossa quarta linha, que ele diz ali, atenção. Rogério é professor ou Renato é professor? Renato ou Rogério é professor? Renato ou Rogério é professor. Então, Ricardo não pode ser professor. Só Renato ou Rogério. Uma das 2 premissas tem que ser verdadeira. Se Renato não for, Rogério é. Então, Ricardo não poderá ser professor. Com isso, eu já concluo que Ricardo é... O que sobrou para ele? Ricardo é médico. Tá? Então, a gente vai fazendo negando. Tá? E se Ricardo é médico, Ricardo não pode ser... Ó, se aqui é V, aqui é obrigado a ser X. Ó, Renato não pode ser o médico. Rogério não pode ser o médico, porque Ricardo é que é o médico. E na segunda linha, vocês podem observar que ele diz o seguinte. Ricardo é professor... ou Rogério é músico. Como o Ricardo eu já concluí que ele é médico, ele não é professor, então a premissa que sobra é que Rogério é músico. Então, Rogério músico eu já vou botar aqui como verdadeiro, porque eu já falei que sempre das 2 premissas, uma delas é verdadeira, com certeza. E se Ricardo é médico, não pode ser professor, então Rogério de fato é músico, como diz aí na segunda linha. Então você já pode botar o X aqui, e o problema está concluído. Se eu tenho 2x aqui, aqui só pode ser V. Se eu tenho um X e um V, aqui também é X. Cada linha só pode ter um V. Então as profissões ficaram assim. Ricardo é médico, Rogério é músico e Renato é professor. É isso aí, pessoal. E até a próxima aula.